O duro aprendizado com meu líder. O meu dirigente, presbítero Luiz Alves, sempre foi um líder zeloso e cuidadoso com as ovelhas. Seu perfil de liderança era conservador, era bastante exigente. Talvez por ser novo convertido, pudesse esperar um tratamento diferente, um pouco menos exigente. Pelo contrário, em certo culto de doutrina, estudo bíblico, eu me preparei como sempre para estar na congregação. Coloquei o paletó e fui para a igreja. Naquele dia, não coloquei a gravata, deixei-a no bolso e fui para o culto. Era costume dos obreiros não usar gravatas no culto de doutrina. Eles se assentavam no banco juntamente com os membros e não assumiam o altar nesse culto. Como era o padrão, tivemos 1 hora de oração de joelhos antes do culto. Quando terminou a oração, o dirigente observou-me sem gravata. Fez sinal com o dedo, me chamando a um local reservado. Ali funcionava a cozinha da igreja. As irmãs que me acompanhavam logo pensavam: coitado do novo convertido. Ai, meu Deus! Então, de uma forma muito séria, ele me perguntou: Ô rapaz, qual foi o dia em que você me viu sem gravata? Eu não respondi nada. Meio trêmulo, tirei a gravata do bolso e entreguei a ele, pois não sabia dar o nó. Presbítero Luiz Alves pegou a gravata e fez o nó para mim. Ajeitou-a em meu colarinho e, pressionando a gravata em meu pescoço, dizia: É assim que eu te quero, moço. É assim que eu te quero. Calado, apenas acenei com a cabeça, fazendo sinal de concordância. Retirei-me e fui para o salão da igreja. Mas eu ficava confuso, pensando comigo mesmo: por que os obreiros antigos deixam de usar a gravata e não são corrigidos? Mas eu, que sou apenas membro, novo convertido, havia recebido aquela dura repreensão. Mas foi um aprendizado. Compreendi que não deveria seguir o exemplo daqueles obreiros, e sim manter o padrão seguido pela igreja e ensinado por meu líder. Não parou por aí. Tive outra experiência pouco tempo depois. Em um certo culto, o dirigente fez um comentário na congregação: Irmãos, está se aproximando a nossa festividade. Nós vamos ter que providenciar a pintura de nossa congregação. Então eu, cheio de boa vontade, fui comovido pela necessidade de meu líder. Presbítero Luiz Alves, eu me disponho a ajudar na pintura, disse a ele, me prontificando. Eu não era lá aquele pintor, mas achava que poderia ajudar a igreja. Ele me concedeu autorização. A irmã Elizabeth Lopes ficou responsável de providenciar os materiais necessários. Fomos à loja e compramos os materiais. Eu mesmo fiz questão de levar as tintas. Estava alegre em poder auxiliar. No trajeto, entre a loja e a igreja, um incidente me aconteceu. Quando saltei do ônibus, pisei em falso e acabei caindo no chão. A lata em minhas mãos também caiu. Boa parte da tinta se derramou no chão. Oh, meu Deus! Logo de início, enfrentando dificuldades, me atrapalhei todo para levar a tinta. Mas enfim, segui com meu objetivo e comecei o serviço de pintura. O teto da congregação era branco e as paredes eram azul celeste. Eu empenhei todo o meu esforço. Os bancos eram muito pesados. Então contei com a ajuda da irmã Elizabeth para remover os bancos de um lado para o outro. Assim, com sua ajuda, segui pintando. Eu tive todo o cuidado possível, mas, mesmo assim, com todo o cuidado, acabou respingando tinta nos bancos. Eu tentei remover, mas ainda ficaram algumas manchas. Com muita dificuldade consegui concluir a pintura. Fiquei então aguardando que o dirigente falasse alguma coisa acerca do serviço que realizamos. Porém,
nada aconteceu. Nem o muito obrigado. Eu sabia que antes de ir para a igreja, o dirigente passava na casa de uns irmãos novos convertidos, a irmã Josefa e o irmão Inácio, seu esposo. Então, resolvi ir para lá também. Queria muito saber se o dirigente havia gostado e, naturalmente, recebi algum elogio, um agradecimento no mínimo. Fui para a casa dos irmãos. O dirigente permaneceu como estava, não falou nada. Então, eu toquei no assunto. Presbítero, o senhor gostou da pintura? Ele ficou vermelho. Você fez uma lambança lá. Você é um lambão. Você sujou todos os bancos. Não ficou nada bom. Naquela hora, me fugiu o chão. Eu não tive palavras. Fiquei decepcionado. O que eu esperava receber eram elogios, mas Deus achou graça em me provar. Meu dirigente era assim mesmo. Ele era muito positivo e direto para falar. As irmãs que me acompanhavam e cuidavam de mim pensavam até que eu não aguentaria, pois viam que o dirigente me tratava mais duro. Hoje, compreendo que em tudo isso, Deus estava me provando e criando em mim estrutura para o meu ministério futuro. Não terminou por aí, não. Parece que o meu dirigente gostava de me colocar em prova mesmo. Certa vez, ele me pediu para fazer uma visita a um irmão. Porém, aconteceu que eu não tive tempo para ir. No culto seguinte, o dirigente então me perguntou do púlpito, na frente dos irmãos: Irmão Marco, você fez aquela visita ao irmão que eu te pedi? Parece até que ele já sabia qual seria minha resposta. Eu procurei me explicar, pelo que ele fechou o semblante e sério me respondeu: rapaz, você, hein? Eu fiquei todo sem graça. Ele nem quis me ouvir. Foi logo me reprovando ali mesmo, diante dos irmãos. Assim aconteceu por diversas vezes. Meu dirigente, presbítero Luiz Alves, me tratava de uma forma mais séria. Fazia exigências como se eu fosse um obreiro antigo. Suas cobranças para comigo sempre foram mais severas. Confesso que na hora eu ficava triste, mas depois passava. Contudo, eu não me aborrecia com ele. Pelo contrário, o amava a cada vez mais. Até que houve um período em que várias lideranças em todo o campo da igreja foram trocadas, e ele precisou ser removido da congregação da suburbana para outra localidade. Eu senti muito esta troca, pois havia me apegado a ele. Quem assumiu a nossa congregação foi o presbítero Evandro de Oliveira. A princípio, pensei que eu não me adaptaria com um novo dirigente, pois havia me apegado bastante ao presbítero Luiz Alves. Mesmo com aquele jeito duro que ele me tratava, eu gostava bastante dele. Porém, superei rápido aquela mudança de liderança. Logo nos primeiros dias, congregando com o presbítero Evandro de Oliveira, passei a conhecê-lo e também me apeguei à sua pessoa como líder. Anos depois, em 1996, já como pastor presidente da Igreja Preparatória, convidei o presbítero Luiz Alves para vir a Juiz de Fora. Quando recebi o título de cidadão honorário do município, ele muito se emocionou. Valeu a pena. Cada vez que ele me tratava daquela maneira, era Deus já me preparando para ter estrutura. Afinal, o que estava por vir exigiria de mim que eu fosse forte, preparado para enfrentar as mais diversas situações. Deus estava fortalecendo e preparando as estruturas de um reformador.